o texto diz: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Vamos entender, Absalão e Tamar eram filhos, eram irmãos de Davi com a mesma mulher. E Amon era filho de Davi com uma outra mulher. E o verso 2 diz: angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Aí o texto vai descrever que ele tinha um amigo, esse rapaz tinha um amigo, e ele contou para esse amigo, Jonadab, o que estava acontecendo. Jonadab chegou e falou: olha, o que está acontecendo com você? Você está abatido, seu semblante está abatido. Aí ele disse: amo a Tamar, mas não vejo como tê-la, porque ela é donzela, ela é virgem. Aí Jonadab diz: olha, finge-te doente e fala com o rei teu pai, que você está acamado e que Tamar, você deseja que Tamar venha lhe preparar uma refeição. Aí nós encontramos o quê? O engano. Muitos filhos caem em situações desastrosas porque escolhem enganar a si mesmos e a enganar aos seus pais. E Davi acreditou no seu filho. Qual pai não acredita no filho, na filha? E aí o que aconteceu? Tamar veio e preparou a refeição. E ele se fingia doente. E na hora que ela terminou e levou a refeição até ele, ele mandou que todos saíssem, porque ele queria comer das mãos da sua irmã. E ali, Amon forçou Tamar e a violentou sexualmente. E Tamar, tentando resistir, disse: não faças assim, meu irmão, não se faz tal coisa em Israel. Por quê? Porque era abominação. Era coisa abominável aos olhos do Senhor. E ela argumentou, fundamentada no conhecimento que ela tinha da lei de Israel. Aliás, não só da lei de Israel. Os povos mais primitivos compreendem a lei do incesto. E ali estava um homem, filho de um rei, príncipe, que tinha entendimento do que regia Israel, da lei que regia Israel, mas tomado pela sensualidade, tornou-se inteiramente falto de entendimento, cego. E depois que ele se satisfez, depois que a sua sensualidade alcançou o objetivo, o que ele faz? Ele a repudia, ele a manda embora, ele a despreza. E nesse texto, queridos, nós encontramos algumas características da sensualidade. A primeira, ela é doentia, insana, doentia. A segunda, ela é inconsistente, ela não tem fundamentos, ela se fundamenta apenas na aparência física, apenas naquilo que agrada ao sentido da visão. Outra característica, ela é louca, como eu já falei, insana, irracional. O plano sagaz para possuir Tamar. E aí nós encontramos o engano. Ela é egoísta, possessiva e manipuladora. Ela é irresponsável e passageira. Será que ele amava Tamar? Como ele disse que o seu coração se apegou a ela, estava enamorado dela a ponto de adoecer. Isso é amor? Ele queria possuí-la sexualmente, apenas isso. Queridas, cuidado com aqueles que querem apenas possuir você sexualmente. Muito cuidado. A
sensualidade é cruel. Porque depois Tamar foi lançada fora. Ela é destruidora. Porque ela destruiu a honra e os sonhos de Tamar. Não permita que a sua honra e que os seus sonhos sejam destruídos. A sensualidade é também mortífera. Sabe por quê? Ao final da história, nós vamos ver Absalão, irmão de Tamar, matando Amnon. Custou a sua própria vida. A sua sensualidade, a sua atitude impensada, insana, custou-lhe a própria vida. O segundo exemplo que nós queremos trazer, que mostra a sensualidade, Juízes capítulo 13 a 16. Sansão. O anjo do Senhor anuncia o nascimento de Sansão. E diz à sua mãe que Sansão deveria ser nazireu. Lá no livro de Números, capítulo 6, de 1 a 5, fala a respeito da lei que envolvia o nazireu, aqueles jovens, aquelas pessoas que faziam um voto ao Senhor, que no meio de Israel, quando eram olhados, sabiam que ali estava um grupo, ou um jovem, ou até mesmo uma mulher, uma moça, que havia feito um voto de separação, ou seja, de consagração ao Senhor. E 3 coisas o nazireu não podia fazer. Primeiro, cortar o cabelo, passar navalha sobre o cabelo. Porque o cabelo era o símbolo, era a identificação da separação, da consagração ao Senhor. Eu quero dizer a você, querida e querido, hoje você não precisa deixar o cabelo crescer como um voto de consagração, porque hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. Não apenas o cabelo vai mostrar a sua consagração, mas o seu olhar, porque o Espírito de Deus que habita em você, o seu olhar deve revelar que você é consagrado, separado para o Senhor, santificado ao Senhor. O seu falar deve revelar que você é santificado ao Senhor, o seu andar, o seu vestir, as suas conversações devem revelar que você é separado para o Senhor. Mas naquele tempo, o Espírito de Deus não havia sido derramado. Era preciso de usar coisas como figuras de coisas eternas e espirituais. Então o nazireu não podia cortar o cabelo, não podia comer uvas, tomar vinho, nada que fosse fruto da vide, porque o vinho rouba o... Compreendem a relação? E a terceira coisa que ele não podia era aproximar-se de cadáver, seja pessoas ou animais, porque entendiam que o cadáver era a fonte de contaminação e Deus se propunha preservar o nazireu saudável, sem contaminação. E aqui nós vamos encontrar o jovem Sansão, que havia sido separado para libertar Israel dos filisteus. Mas Sansão, como muitos jovens, escolheu viver perigosamente. Ele sabia do seu chamado. Você sabe do seu chamado? Você sabe do seu chamado? Sansão sabia do seu chamado. Mas Sansão ignorou alguns fatos e brincava com aquilo que dizia respeito à lei do nazireu. Se você conferir aí Juízes,
do capítulo 13 ao 16, você vai perceber que Sansão passava pelas vinhas. Sabe aquela história de andar no limite? À beira do abismo, no limite, perigosamente. Era assim que Sansão vivia. No seu casamento ele deu um banquete, possivelmente. Os banquetes eram regados a vinho. Possivelmente naquele banquete havia vinho, mas ele não podia tomar. Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E o texto ainda diz que ela estava fresca, cadáver. Sansão matou um leão com a sua força. E alguns dias, quando ele volta pelo mesmo caminho, o que ele faz? Ele vai olhar o leão morto. O leão que ele havia matado. E ali ele encontra mel, e ele come mel. E ele dá daquele mesmo mel aos seus pais, e não conta para os seus pais que tirara o mel de um cadáver. Aqui nós encontramos novamente um jovem que não é transparente com seus pais. Um jovem usando de engano. Ele se casa. Aí depois a maior confusão. A esposa dele é doada ao seu melhor amigo. No final ela morre. Depois Sansão procura uma prostituta. Olha a sensualidade permeando a vida de Sansão. E depois que ele vai estar com uma prostituta, aí ele encontra Dalila, movido pela sensualidade. E eu penso que Dalila era uma mulher bonita. Atraiu os olhos de Sansão e ele disse: essa será a minha esposa, minha mulher. E ele se casa com Dalila. E a palavra Dalila, olha que interessante, no hebraico, significa delicada. Existem algumas delicadezas que são um veneno mortal. É preciso ter discernimento. É preciso buscar de Deus discernimento. Porque Dalila, delicada, foi a ruína de Sansão. E nós vamos encontrar nessa trajetória a presença da sensualidade, do engano e da manipulação. Dalila, por dinheiro, manipulou Sansão, enganou Sansão para alcançar os seus objetivos egoístas. E ela tanto fez, até o momento que Sansão lhe contou o segredo da sua força. Sansão brincou com algo tão sério, que era o seu voto, o seu cabelo. E ela lhe perguntava: onde está a sua força? E ele contava: minha força está nisto, se me amarrarem assim eu perco a força. Até um dia, depois de tanto perturbá-lo, ele lhe abre o coração. A mulher manipuladora é aquela mulher que tem a capacidade de desvendar o mais profundo do coração de um homem e depois matá-lo.